Hoje em dia, o mundo está constantemente conectado pelas telas. E com os pequenos, isso não é diferente. Às vezes, até os próprios pais caem na tentação de colocar ali as crianças para assistir um desenho enquanto eles estão ocupados. Mas será que isso é bom ou é prejudicial para o desenvolvimento das crianças? É isso que a gente descobre agora com a especialista em educação infantil, Marielle Marcioli. Boa tarde, Marielle, tudo bom? Boa tarde, Amanda. Sabe que agora, recentemente, em 2021, né, você falou, eu lembrei, em 2021 teve um neurocientista francês que ele fez um estudo importante, a dissertação de mestrado dele falando assim, que essa geração que está vindo agora, em toda a história da humanidade, é a primeira geração que vai ter um QI menor do que o dos pais. E por quê? Ele justifica justamente por conta disso, essa questão das crianças que estão imersas nesse mundo de telas desde que nascem. Grave isso, né? Interessante, muito grave realmente. E assim, para a gente dosar esse tempo, esse contato que a criança vai ter com a tecnologia, como que a gente dosa isso? Tem diferença, por exemplo, dependendo da idade, pode ficar mais tempo, pode ficar menos tempo? Esse é um assunto bem difícil de lidar porque não tem estudos ainda, né? Na nossa geração, uma geração atrás, a gente não tinha acesso a tantas telas, né? Já tinha lá um aparelho de televisão em cada família, mas era limitado o que tinha de programação. Se a criança queria ver um desenho, tinha que esperar determinada hora, porque era o único momento que tinha, né? E era isso. E essa geração, a nossa, já está hoje super ultra conectada. A próxima que está vindo agora, que está vindo assim já desde os nativos digitais, que se costuma falar, né? Eles já estão desde que nascem com acesso aos celulares, acesso aos tablets, acesso aos, né, os computadores. Então, não tem estudos ainda que consigam avaliar esse impacto. E isso é um risco que nós estamos correndo. Então, existem algumas recomendações para a gente não cuidar, né, para a gente cuidar com o excesso. Sim, existe. Por exemplo, em 2020, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendou que do 0 aos 2 anos a gente seja zero telas, zero, nada, nem tela passiva. Por exemplo, eu sentada assistindo novela com o meu bebê no colo, não pode, né? A gente deveria preservar os pequenos ao máximo, então até 2 anos, o que já não acontece, né? Dos 2 aos 5 anos seria o máximo 1 hora por dia. O que também não acontece, mas é assim, não significa que 1 hora por dia é seguro. Significa que até onde se sabe mais do que isso causa muitos prejuízos, mas a gente nem sabe se essa 1 hora ainda é seguro. Dos 6 anos aos 10 anos, no máximo 2 horas. Dos 11 aos 18 anos, no máximo 3 horas. Mas esses dias, né, eu estava conversando com a minha filha mais velha, que tem 14 anos. Ela, inclusive, acabou de ganhar um celular, né, com 14 anos. Ela contou que numa matéria da escola, a professora estava falando sobre as telas e tal, né, estar conectado. E pediu para os colegas olharem quanto tempo de uso cada um tinha no celular, né, no iPhone. E cada um foi olhar, ela falou assim, mamãe, eu fiquei horrorizada. A média de uso entre os meus colegas de 14 anos é de 9 horas por dia. Está bem longe do máximo de 3 horas, né? Então, existe um limite. A gente não sabe se esse limite é seguro, mas já está sendo triplicado, né? E nós, o Brasil, somos um dos países que mais passa horas nas telas. E as crianças estão refletindo isso também. Então, assim, você falou várias vezes, né? Ah, não é seguro, é seguro. O que é esse ser seguro? Porque, assim, a gente sabe que celular, computador, tudo isso gera problema na coluna, dor nas costas, dor de cabeça, problema na visão. Mas quando a gente fala de criança, às vezes ela não vai refletir isso no corpo, inicialmente. Então, o que vai prejudicar a criança? No desenvolvimento dos sentidos? No que vai? Então, aqui também tem um campo vasto para a gente falar, daria para fazer, né, um programa inteiro só sobre isso. Mas o que já se sabe, é que uma criança pequena que está passando muito tempo diante das telas ou que passa algum tempo por dia, a partir de meia hora por dia, esses efeitos já são observáveis, a gente já tem um aumento de saúde, de problemas de saúde mental, transtornos de saúde mental. Isso já em crianças, ansiedade, depressão, hiperatividade, né? Problemas de concentração, atrasos na fala, né? Às vezes os pais pensam assim, bom, mas eu vou colocar aqui, eu não vou deixar meu filho assistir qualquer coisa, eu vou colocar aqui um desenho educativo para ele, isso aqui é saudável para ele. Na verdade, não, porque uma criança que está diante de uma tela, ela está sendo privada do relacionamento com pessoas de verdade. Então, a gente tem a falsa impressão de que a criança está aprendendo porque ela decorou os números de 1 a 20 em inglês, por exemplo. Mas isso não é relacionamento, pessoal. Isso não ajuda ela a ser mais inteligente, isso não ajuda no aprendizado.
o cérebro de uma criança que fica diante das telas fica passivo. Ele não está trabalhando. Ao passo que uma criança que é largada assim num ambiente aqui como nós estamos, por exemplo, sem brinquedo, sem tela, sem nada, ela olha uma folhinha, ela pega um galho, ela observa uma formiguinha, o cérebro dela está ativo o tempo todo. Então, enquanto ela está no mundo real, ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo, ela está estimulando a memória, ela está guardando informações. A mãe está orientando, falando, não, filho, não é para você se comportar assim não pode. Porque às vezes os pais acabam apelando para as telas porque, mas é que ele é muito ativo, ele não para quieto, ele não se comporta. Mas se a criança já está precisando aprender e você põe ela na frente de uma tela, ela não vai aprender mesmo, né? Ela vai continuar sem saber. E aí aquela situação de criança que se você vai num restaurante, se você não der um celular, ela não para quieta. Se você vai à igreja, se você não der um celular, ela não para quieta. Se você sai em qualquer lugar, no mercado ou no shopping, ela tem que estar com o celular na mão. Ou para sentar para comer, ela tem que estar com o celular na mão. Isso já mostra que essa criança está precisando aprender sobre vida real e ela não está sendo ensinada. Né? A gente olha que a criança vai ter um atraso no desenvolvimento, problema na fala, então tem uma série de coisas. Sem falar aí depois dos conteúdos inadequados para a idade, que muitos pais acabam achando assim que tudo bem, eu vou dar meu celular só um pouquinho para o meu filho aqui, abre ali o YouTube para ele e ele fica ali acessando e quando você se distrai, a criança já apertou num vídeo, clicou no outro, daqui a pouco ela está vendo conteúdo inadequado. Né? Então tem muitos problemas, são muitos prejuízos e os pais não estão atentos a isso. A gente precisa olhar com mais cuidado. Assim, às vezes os pais, por mais que tenham essa consciência de que tem que tomar cuidado, muitas horas não vai fazer bem, cai naquela tentação já, eu preciso fazer alguma coisa, preciso entreter a criança aqui, coloca um videozinho ali para ela assistir e tal. Então, assim, é quase impossível a gente deixar as crianças alheias a isso também. Então, como que a gente pode usar essas tecnologias a nosso favor quando se trata das crianças? Primeira coisa seria a gente seguir essas recomendações, que são o máximo de horas ao dia, né? Então, em casa, eu tenho um filho de 2 anos e meio. Ele ainda não vê nada de televisão por dia. Eventualmente, já teve, assim, acho que umas 3 situações na vida dele em que ele viu um filminho de 1 hora, um desenho apropriado para a idade livre, junto com as irmãs, que acabei permitindo ali, né? Mas não que eu tenha colocado, fica aqui porque eu vou fazer alguma coisa. Então, primeiro, seguir essa recomendação de idade, né? Então, aquilo que eu comentei lá no começo da entrevista. Segundo ponto é que 1 hora antes de dormir, as telas devem ser desligadas. Isso especialmente para a criança, porque esse estímulo em excesso, essas telas azuis, elas vão afetar a qualidade do sono da criança e é justamente durante o sono que eles consolidam o aprendizado. Então, uma criança que assiste muito, que está até na hora de dormir ou que dorme na frente da televisão, pior ainda, essa criança não vai ter um bom aprendizado como aquela criança que não está exposta às telas. Então, eu estou atrasando o aprendizado dessa criança. Outro ponto, não ter telas onde não haja supervisão. Então, jamais largar uma criança da idade que for, que ela tenha um computador no quarto ou que ela fique com um celular longe da supervisão de um adulto. Isso jamais deve acontecer, porque nós não temos como controlar. Mas eu tenho um link de controle de pais e tal. As crianças hoje já sabem como burlar isso e sem querer, às vezes, acaba aparecendo alguma coisa, até que alguém denuncia aquele vídeo já foi. E uma vez que a criança viu, não tem como desver. Então, nós precisamos seguir isso e também, principalmente, nós sermos o exemplo. Se nós, pais, estamos passando 9 horas por dia no telefone, na frente das crianças, inclusive, nós não temos como exigir que eles diminuam o número de horas. Então, nós precisamos mostrar para eles. Mas eu trabalho com o celular, Mari. Eu sei como é, eu também trabalho, né? Eu fico todos os dias no Instagram, então o meu trabalho é esse, faz parte o uso do celular, mas eu procuro me policiar para que nos momentos em família, as refeições à mesa, nesses momentos em que não haja telas, que a gente possa ter interação, possa ter olho no olho, para que as telas não se coloquem entre as pessoas, né? Principalmente as crianças pequenas, elas tendem a seguir o exemplo dos pais, o que os pais fazem, elas vão fazer também. Exato. E assim, você falou, criança, seu filho de 2 anos, você não permite que ele assista e tal. Criança pequena é mais fácil de controlar. E agora, e a criança maior? Que nem a sua filha de 14 anos, mas ela já vem de uma criação ali que ela já entendeu que é assim que funciona e tá tudo bem. E aquelas crianças que já estão ali entrando na adolescência, que nunca tiveram essa base, então como que os pais podem tentar colocar agora um controle?
Aí também daria um assunto só sobre isso, né? Um programa inteiro só sobre isso. Porque muitos pais têm percebido isso quando já está quase tarde demais. Em que os filhos já estão viciados, em que já existe dependência de telas. Existe até já um Código Internacional de Doenças para isso já. De dependência, né, de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente por uma tela. Então, quando já chegou nesse ponto em que a criança não consegue mais brincar, ela não consegue mais interagir, é preciso que os pais ajam rapidamente e precisam ter muita paciência e ajudar a criança no processo. Não adianta eu tirar o celular e falar assim, pronto, acabou o celular, né? Eu vou ter que dar opções para a criança. Então, se eu já tenho lá um pré-adolescente, um adolescente que já está viciado, eu preciso colocar programas e tentar ajustar programas para essa criança, para que ela possa se entreter de outras formas. Eu me colocar no lugar da tela. O que eu vou pôr no lugar do celular? Põe você mesmo, né? Põe a sua presença, chama para fazer um bolo, chama para dar uma volta na quadra de mão dada, caminhar, vai até o parque, vai fazer um passeio, um piquenique. Colocar atividades que inicialmente era o que acontecia nesses momentos, né? Hoje as telas são quase que a chupeta, a nova chupeta, né? A criança tá dando trabalho, põe uma tela ali, em vez de pôr a chupeta na boca, põe uma tela. Então nós precisamos lembrar que educar filhos é necessário presença. Eu tenho que estar presente. Então, se meu filho está ficando 9 horas na frente de um celular, é porque eu não estou com ele nessas 9 horas. Mari, mas eu tenho que trabalhar. Sim, a vida de todos nós é assim, né? Eu também trabalho, cuido da casa, cuido das crianças, mas a gente precisa lembrar que os filhos são prioridade enquanto eles são pequenos. Um dia eles vão para o mundo e vão fazer as próprias escolhas. Mas se você tem a oportunidade, a graça, a chance de estar educando uma criança pequena, lembre-se que esse tempo vai passar. Vai parecer muito cansativo agora, mas vai valer a pena, porque um dia você vai colher esses frutos. E esses frutos que as crianças vão colher, vai ser pro resto da vida deles. A gente não vai ter como voltar isso depois. E se for tarde demais, tem como recuperar isso? Aí a gente pode até precisar de ajuda de psicólogos, psiquiatras, porque existem casos mesmo que a criança já não consegue mais socializar. Então, se os pais percebem que eles têm tentado e não têm conseguido encontrar a solução, busquem ajuda profissional. Daí já abre porta para outros problemas, como a própria depressão e tudo mais. Quanto maior a criança, mais complicado fica, né? Exato. Bom, como você disse, poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse assunto. Quem quiser saber um pouquinho mais, acompanhar os conteúdos que você divulga, qual que é a sua rede social? É o Instagram, Marielle Marcioli. Perfeito, muito obrigada, até a próxima. Até, Amanda.